We are going to start with some instructions on the translation so that you can then join the translation. So I will pass on the word to our translators. Simultaneous interpretation in Zoom. PC version, step 1. In the menu below, select the interpretation feature. Step 2. Select the language you wish to listen to during the meeting. This language must be the same one you will speak in. Note, if you wish to switch languages, just go to the interpretation feature and select another one. Keep in mind that when you change the language, you will no longer hear the previous one. Note, the Zoom app must have been previously downloaded to have the interpretation option available. Thank you. Interpretación simultánea en Zoom, versión PC, paso 1. En la barra inferior habrá una nueva opción de interpretación, hay que dar clic en ella. Paso 2. Hay que seleccionar el idioma en el que deseas escuchar la reunión. Este debe ser el mismo idioma en el que hablarás. Nota, si en algún momento deseas cambiar de idioma, solo debes ingresar a Interpretación y elegir el otro idioma. Recuerda que al cambiar de idioma ya no escucharás el anterior. Nota, se debe haber descargado previamente la aplicación Zoom para tener disponible la opción de interpretación. Gracias. Interpretação simultânea no Zoom, versão para PC. Passo 1, no menu abaixo, selecione a função Interpretação. Passo 2, selecione o idioma que você deseja ouvir durante a reunião. Esse idioma deve ser o mesmo em que você vai falar. Observação: se você desejar trocar de idioma, basta selecionar o recurso Interpretação e escolher outro. Tenha em mente que quando você mudar o idioma, você não ouvirá mais o idioma anterior. Observação: o aplicativo Zoom deve ter sido baixado previamente para ter a opção Interpretação disponível. Obrigada. De nada. Interprétation simultanée sur Zoom, version PC, étape 1. Dans le menu du bas, sélectionnez la fonction Interprétation. Étape 2. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la réunion. Cette langue doit être la même que celle dans laquelle vous allez parler. Remarque, si vous souhaitez changer de langue, vous devez simplement accéder à la fonction Interprétation et sélectionner une autre. Rappelez-vous que lorsque vous changez de langue, vous n'entendrez plus la précédente. Remarque, l'application Zoom doit être été préalablement téléchargée pour que les options d'interprétation soient disponibles. Merci. So we will just enable the interpretation now. Is everyone able to join the channels that you are selecting? If not, let us know. Let's just check. All good with the translations? Okay. So we always like to start with an acknowledgement of elders and territories. So I would like to take some time to acknowledge past, present, and emerging traditional and indigenous custodians, elders, and ancestral spirits of the territories where we live and work.
Great. So I will stop sharing now and I will pass on the word to our keynote speakers. So today we have a wonderful keynote talk about the increasing recognition of barriers to family planning as a conservation issue. And this talk is being provided by the Margaret Pike Trust, by the International Crane Foundation, the Doral Wildlife Conservation Trust, the Rugarama Hospital, the Medical Research Council, Uganda Virus Research Institute, and London School of Hygiene and Tropical Medicines Uganda Research Unit. And we are very grateful to all of you. So our first speaker is Rumbi Gumbi. So Rumbi is a registered nurse. She works with the Margaret Pike Trust, and she focuses on connecting human and environmental health aspects. And she also is very engaged in advocacy. So recently she contributed to a campaign where they redirected climate funding to remove barriers to family planning and the education of girls. And she collaborated with 60 nonprofit organizations on this. She is a member of CEESP and co-chairs the IUCN Biodiversity and Family Planning Task Force. Please help me to welcome Rumbi, who will be presenting first, and she will introduce the next speakers. And we will have some time at the end for questions and answers. So jot down your questions and we will take care of you later. Thank you. Thank you, Christina, and thank you to CCNet for inviting us. Obrigada, Cristina, e obrigada pela CCNet por nos convidar. Como a Cristina disse, meu nome é Rumbi. Eu sou gerente de população e ambiente da Margaret Trust. Nós estamos felizes de estar aqui para compartilhar com vocês as informações de nosso projeto. Nós temos 8 palestrantes fantásticos, nenhum deles vai falar mais que 5 minutos. Como a Cristina falou, vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final. Durante a minha apresentação, eu vou mostrar uma visão geral sobre população e meio ambiente em todos os nossos programas e explicar como isso tem acontecido globalmente e quais são os benefícios desses projetos e também para as pessoas e a biodiversidade. Então, a população... The PPHE é uma... O PHE Approach ao desenvolvimento de comunidade é para melhorar as nossas comunidades e conservação de biodiversidade, enquanto ajudam outras comunidades e também a subsistência das comunidades. Como você pode ver nesse slide, tem uma abordagem de população que esses projetos estão em todo o mundo. Nós vamos falar de um exemplo que é um projeto de PPNI, que é o projeto de PPNI em Madagascar, que é conhecido como SAFID, que significa escolha. Ele atinge 45 mil pessoas numa área local que você precisou de ajuda. A Blue Ventures, os conservacionistas, desenhar a gestão dessas e governança dessas comunidades, a nível de comunidade, e esse programa de SAFID garante que os profissionais de saúde são treinados em comunidade, planejamento familiar e questões da saúde. Você pode, nessa foto, tem uma pescadora que pode ter a subsistência de acordo com por causa do nosso programa. Então, eu gostaria que vocês possam ouvir um pouco mais sobre o programa que nós tivemos em Uganda. Há outros palestrantes.
Eu vou introduzir vocês ao Richard, que é o líder da pesquisa do nosso projeto e da consultoria em Uganda e da London School of Hygiene Tropical Management. O Richard vai falar sobre a pesquisa das pessoas que moram nesse distrito de Utiga e como elas abordaram seus desafios ambientais e de subsistência. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu vou explicar para vocês sobre a pesquisa qualitativa que suporta os programas e o nosso conselho que veio nos ajudar a fazer essa pesquisa. O próximo, por favor. Nós começamos a coletar os dados entre abril e junho de 2021. Estávamos conectando em grupos focais, em entrevistas com informantes, e para que eles possam compreender os problemas que essas pessoas encontram. E no total, nós tivemos 28 grupos focais em discussões e 40 entrevistas de informantes-chave. Próximo, por favor. O resumo dos nossos achados em relação aos desafios ambientais, a comunidade disse que as estações estão em constante mudança, não ser previsíveis, tem a erosão do solo, enchentes, desmatamento. E os desafios ambientais também incluíam a invasão. Na foto, como você pode ver, você tem essa erosão de solo que as comunidades passam em locais onde as comunidades trabalham. O próximo slide, por favor. E também falaram sobre desnutrição causada por alimentação inadequada, serviços de saúde inadequados, questões de planejamento familiar, alcoolismo e violência domiciliar. E a foto aqui é um dos centros de saúde da comunidade que serve num desses vilarejos. Próximo. Depois nós olhamos nas conexões que as comunidades encontrou e nós percebemos que a saúde das áreas pantanosas e a saúde humana uma afetava a outra, de forma que as pessoas nas áreas pantanosas, por exemplo, falavam que os animais que se buscavam abrigo nesses pântanos e as pessoas enfrentam problemas. Próximo, por favor. Também, serviço de planejamento familiar inadequado, estavam conectados ao uso de terras e fazendas disponíveis, que estava dividida em pequenos pedaços para a produção das pessoas e para colocar as famílias assentadas nesses locais, e também pedaços de terra, e eles não podem fornecer alimento de forma suficiente. Próximo, por favor. E também os métodos antigos de proteção de solo, incluindo o plantio tradicional de capim-elefante-napier nas encostas. E isso facilita a erosão e o aplanamento do solo, e nas épocas de chuva, foi uma conexão que nós percebemos. É outro assunto que nós abordamos. Próximo, por favor. E a conclusão, percebemos que as pessoas realmente entendiam a interconexão
e os desafios entre a subsistência, questões ambientais e saúde que elas enfrentam. Os próximos passos são a equipe de pesquisa trabalhar com os parceiros de implementação para customizar as mensagens e intervenções para responder esses desafios interconectados de forma holística. E nessa foto, você vê de uma das comunidades onde esse projeto aconteceu. Agora eu vou passar a palavra da International Crane Foundation, Conservação do Go Oriental em Uganda, que tem cuidado do nosso projeto de conservação do Go Coroado Oriental. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Como o Richard falou, eu trabalho para a International Crane Foundation em uma parceria com o Endangered Wildlife Trust, que é para a conservação do Go coroado, e nós vamos falar sobre o que nós temos feito em Uganda. E o que nós temos feito nos últimos 20 anos. Nós vamos falar sobre as áreas pantanosas em Rusebaia-Canabaia. Essa é a área pantanosa que nós estudamos, que o trabalho foi feito na área de captação desses pântanos, em Uganda. E também é outra área pantanosa que nós também atuamos. É um ambiente chave dos grãos coroados que estão ameaçados, e nós vamos interferir nas atividades humanas. Essa área supre hidrelétricas, água para as hidrelétricas, para cerca de 3 milhões de pessoas. Próximo slide, por favor. É claro que essa área pantanosa abriga um grande número de grãos coroados que estão ameaçados. E, felizmente, houve uma abordagem dessa área pantanosa das comunidades ao redor, e isso afeta a reprodução dos grãos nessa área pantanosa. Isso significa que eles estão competindo pelo mesmo espaço. Mas também sabemos, uma das principais funções dos pântanos é fornecer água limpa para as comunidades, e as comunidades ao redor dessas áreas pantanosas buscam água nesses pântanos. Infelizmente, as atividades agricultoras nesses pântanos afetaram a área potável dessa região e o acesso. E por que há essa utilização dessa água? E também por causa das ameaças ao redor da comunidade, quando as pessoas vêm buscar água aqui, isso interfere a reprodução do grão coroado. Próximo. A pergunta aqui é por que as pessoas estão invadindo essas áreas pantanosas. Tem muitas famílias grandes nessa área e, tradicionalmente, em Uganda, as famílias oferecem essas terras e dividem entre os membros da sua família. E nós percebemos que a maioria das famílias
não conseguem a quantidade suficiente de família para suprir a sua família. E por causa disso, eles buscam expandir as suas áreas para essas áreas pantanosas. Infelizmente, é assim, é nessa região que há a reprodução do grou coroado. Então, há uma redução das áreas disponíveis para a reprodução do grou. E, portanto, isso impacta o seu ciclo reprodutivo. Então, outro fator que afeta as áreas pantanosas é a erosão nas encostas, mas também as regiões onde são cultivadas. E porque eles buscam água nessas áreas pantanosas, nós também estamos trabalhando com os parceiros para ver como nós podemos resolver esses problemas das grandes famílias que estão dividindo essas áreas e de não haver área suficiente para eles terem a subsistência de suas famílias. Então, esse é o primeiro projeto que integra e abrange questões de planejamento familiar também. Então, agora, eu vou passar a palavra para Windham Mansan, da Margaret Pike Trust, que falará conosco sobre o planejamento familiar nesse distrito de Utiga. Muito obrigada. Eu trabalho com o Margaret Pike Trust em Uganda. A instituição tem trabalhado em Uganda nos últimos 5 anos, treinando profissionais de saúde em planejamento familiar. Nós treinamos profissionais de saúde em muitos hospitais para oferecer serviços de planejamento familiar. E os hospitais que nós estamos trabalhando, onde estamos implementando os serviços de saúde no distrito de Rukida. Falando sobre planejamento familiar, permite que as mulheres e as meninas escolham o número e espaçamento de seus filhos, o que inclui dar a elas métodos conservativos. E nós falamos também sobre planejamento familiar, e aqui nós mostramos nossos métodos, que são contraceptivos, ou camisinhas, ou outros métodos, como DIU e implantes, que podem ser no braço ou no útero. Então, esses protegem contra gestações indesejadas, evitando que elas fiquem grávidas. O planejamento familiar ajuda as vidas. É uma das estratégias que ajuda as mulheres e crianças. Quando as mulheres têm acesso ao planejamento familiar, a esses serviços, elas podem evitar gestações indesejadas. Então, quando nós olhamos nos locais do nosso projeto, tem algumas barreiras ao planejamento familiar. Dos métodos contraceptivos, e, por exemplo, aqui, os homens podem ser uma barreira significante. Ele pode evitar que as suas mulheres acessem o planejamento familiar. Eles não entendem que isso pode facilitar ou melhorar a vida dele e fazer a vida deles mais fáceis. Então, os homens geralmente impedem que suas mulheres tenham acesso aos serviços de planejamento familiar. Na área do projeto, tem muitos mitos e conceitos errados em outros locais em Uganda.
Por exemplo, as pessoas acham que as camisinhas podem causar câncer, ou o entendimento que isso vai evitar a gestação, mas as pessoas estão com problemas de compreender essas coisas. Há vários métodos que são utilizados, como os DIUs, e eles acreditam que podem gerar doenças. Isso também não é verdade. E é por isso que nós esforçamos e temos dificuldades em implementar esses processos. Tendo trabalhado como uma profissional de saúde por quase 40 anos, eu tenho experienciado que é muito difícil para os profissionais de saúde acessar os treinamentos. Então, é fácil ter, se você tem alguns métodos em português, e nem sempre é fácil fazer com que as pessoas entendam isso. E tem acesso aos planejamento familiar. E os profissionais tentam encorajar as pessoas a acessar esses serviços e nos métodos que estão disponíveis. E é por isso que temos que treinar as profissionais de saúde para que quando o planejamento came a elas, elas possam oferecer essa documentação correta. Então, o planejamento familiar ajuda as mulheres a também ter liberdade sobre a sua vida reprodutiva, tanto para a família quanto para elas. Muito obrigada a vocês. Agora eu passo a palavra para o próximo projeto de conservação. Muito obrigada, Sara. Como vocês têm visto, há tantas ameaças ao grão coroado e nós temos muitas estratégias e acesso. E uma das principais estratégias que nós temos é fazer o engajamento da comunidade em ações de conservação. Nós recrutamos e treinamos guardiões do coroado, como nós o chamamos, e isso protege os ninhos dos grãos para os filhotes e quando eles são gerados, que eles possam ficar protegidos. Esses são voluntários, eles não têm salário. Eles recebem smartphones e botas para poder trabalhar, que são, e eles, essencialmente, eles são voluntários. Por favor, para o próximo slide. Eles também falam com a comunidade sobre as áreas pantanosas. E, como a gente sabe, há escassez de água, a erosão é um problema, e, às vezes a água não está potável. Nós trabalhamos com esses guardiões para fazer testes de nitidez da água, mostrar como você pode ver que a água está potável. Nós também ensinamos a eles como lidar com essa água. E esses guardiões fazem esses testes de nitidez e explicam para a comunidade como preservar as áreas pantanosas. Isso vai melhorar a sua subsistência e sua saúde. Eles também recebem smartphones e aprendem como usar os aplicativos para monitorar o ninho do grão e também para mapear a incidência do Crohn e capturar todos os dados, monitorando o grão coroado. Próximo slide, por favor. Next, please. We also have run awareness campaigns
Nós também temos campanhas de conscientização da comunidade que alcança os membros da comunidade com os quais trabalhamos, e nós mudamos a nossa estratégia. Nos últimos anos, nós vamos passar nossas mensagens de conservação de uma forma diferente. Nós temos vans que visitam a conservação do GROW e as áreas pantanosas. E também nós podemos, com isso, passar as mensagens de conservação das áreas pantanosas e informações de conservação para que eles nos ajudem a conservar o GROW coroado e as áreas pantanosas. Próximo slide, por favor. Nós também damos apoio à subsistência das pessoas através de acordos de conservação da comunidade. Para ajudar a dar apoio às comunidades das áreas pantanosas. Então, nós sentamos com eles e identificamos uma forma sustentável de dar subsistência a eles, para ajudar a colocar comida na mesa e expandir e ajudar a área das pantanosas. E para que você possa proteger a área de reprodução do GROW coroado. E também preservar as encostas. Nessa foto, eles recebem material para plantar batata, grãos. Próximo, por favor. E também nós demos bombas a eles para que a comunidade possa lutar contra usando pesticidas. Então, porque essa é uma área que tem muita erosão, que traga segmentação nas áreas pantanosas, nós ajudamos as comunidades a diminuir a erosão nas encostas. Próximo slide, por favor. Nós fornecemos esse capim napier, que eles plantam nas encostas para reduzir a erosão, mas esse capim também oferece forragem para o gado. Isso ajuda a comunidade a gerar renda. Isso é dado em troca quando eles praticam atitudes de conservação. E eles nos ajudam a restaurar as áreas pantanosas para que os GROW corados possam ter sua reprodução, e também estão plantando esse capim napier para evitar a erosão. Essas são uma das principais intervenções que nós estamos implementando nas áreas pantanosas para ajudar o GROW dourado e também ajudar as comunidades a terem uma subsistência sustentável. Eu passo a palavra à pessoa que vai falar sobre as ações médicas. Muito obrigada, Dr. Aldep, e boa tarde aos participantes. Isso nos ajuda a diminuir as barreiras ao planejamento familiar. Nós começamos treinando os profissionais de saúde nas habilidades de planejamento familiar. Nós escolhemos fortalecer uma área do governo e o programa de treinamento de planejamento familiar, que é feito pela Sario Corizan. E esse programa especificamente
aborda a conscientização sobre o planejamento familiar. Uma das principais questões reportadas é que a maioria dos profissionais de saúde não tinha habilidades ou conhecimento sobre essas ações. Então, esse treinamento foi desenhado para ajudar essas profissionais de saúde nas principais áreas que elas precisavam e ajudá-las a fornecer métodos contraceptivos e escolher o melhor método contraceptivo apropriado a essa família e ajudar os profissionais de saúde a como conduzir o planejamento familiar com as famílias e gerar conscientização sobre a necessidade desse planejamento e lutar contra os preconceitos que haviam das pessoas com esse tipo de planejamento. As nossas enfermeiras ajudam a passar as mensagens para a comunidade. Por exemplo, elas fazem palestras de planejamento familiar. Então, elas ajudam as comunidades a entender esses conceitos e trabalhar com elas para que elas aprendam sobre o planejamento familiar. E, além disso, nós também fazemos um programa integrado de serviços, oferecendo outros serviços de saúde e falando sobre as mensagens e os métodos necessários para o planejamento familiar. Trabalhando com os pais e as mães e as pessoas da comunidade, dando a elas as habilidades para que elas consigam atingir essas comunidades. Então, essas profissionais de saúde estão treinadas para poder promover o planejamento familiar e as práticas. Então, as ferramentas do projeto incluem métodos de planejamento familiar. Isso significa que as mulheres viajam longas distâncias para fornecer essas estratégias e treinamentos. E também com o nosso projeto, nós começamos a aumentar os serviços fornecidos, especialmente ao redor da área do nosso projeto. E ficamos felizes em fornecer esse trabalho, ajudar uma pessoa que tinha que viajar muito com sua esposa para chegar ao projeto. E foi gratificante ver como esse serviço chegou a eles. E evitar ou diminuir as barreiras que são causadas pelos homens. Esse treinamento ajudou isso também. Agora eu vou convidar a Kat, que vai falar sobre o desenho integrado do nosso projeto. Muito obrigado. Então, você ouviu sobre as questões de meio ambiente e saúde. Eu gostaria de dizer como nós desenhamos os nossos projetos para abordar essas questões. Os pântanos estão sofrendo uma pressão crescente do aumento da população humana. E essas comunidades dependem dessas áreas pantanosas e os grows dourados também dependem dessas áreas para subsistência e reprodução. Isso significa também que os casais não conseguem decidir quando vão ter filhos
E então o planejamento familiar é muito importante. As Richard explained, our Como o research Richard explicou, a nossa pesquisa que as mulheres estão tendo mais filhos do que elas gostariam e também mostra que eles não têm área suficiente para crescer, para cultivar a sua comida. E como quando as famílias crescem, as necessidades também crescem. Caso a gente dê o planejamento familiar, a pressão sobre as famílias diminuiria, as pessoas poderiam decidir se suas famílias iam semelhar. As comunidades do nosso projeto vêm pedindo melhores serviços de saúde e o que vai melhorar a habilidade deles de dar apoio à sua família. Então, por que nós devemos integrar? Há muitos benefícios de vários setores trabalhando junto. Profissionais de saúde, muitas gostam de engajar os homens e os profissionais de consultoria geralmente querem engajar as mulheres. Se as mensagens forem passadas juntas, as mensagens alcançarão o maior número de pessoas e vai beneficiar tanto a conservação quanto as questões de saúde. Como o doutor mencionou logo antes, nós usamos as igrejas como uma plataforma para lançar as atividades do nosso projeto. Aqui, as enfermeiras falam junto com os especialistas sobre conservação e o pessoal de saúde também. Nós mandamos palestrantes em centros de saúde. Geralmente, eles falariam somente sobre as questões de saúde, mas nós estamos introduzindo questões de conservação. Outra coisa que fazemos é ter eventos de engajamento somente para os homens, onde nós falamos sobre subsistência e conservação e também falamos de planejamento familiar. Essas mensagens são especialmente importantes, como mencionamos antes, os homens são uma barreira significante às mulheres engajarem no planejamento familiar. E, francamente, eu acho estranho que os homens não vejam isso como uma questão relevante para eles, com uma sessão sobre como parar as gestações. Nós também fazemos grupos de engajamento para mulheres sobre planejamento familiar, mas também colocamos nesse evento mensagens de conservação. Isso também é importante, porque geralmente as mulheres não frequentam essas sessões de conservação. Geralmente é uma atividade restrita aos homens, vista como para os homens. Esses são os exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós trabalhamos em festivais para celebrar não só as áreas pantanosas como o GROW, e as pessoas frequentam esses eventos, aí nós podemos falar de atividades de conservação e saúde. Nós também trabalhamos em escolas e vemos que as crianças são importantes ativos de mudança, e nós fazemos atividades lúdicas e compartilhamos mensagens como as áreas pantanosas e como fazer com que elas mantenham sua saúde. Como você pode ver, são abordagens não usuais, mas é diferente a forma como nós compartilhamos as mensagens. Toda vez que nós engajamos membros da comunidade, é uma oportunidade para a gente passar as mensagens do nosso projeto e atingir o maior número de pessoas possível. E há uma redução dos custos e um bom custo-benefício. Nós podemos dividir espaço de escritório e assim aproveitar essas atividades. Então, as pessoas e o ambiente são conectados. E essa abordagem ajuda a fornecer uma maneira holística de abordar as questões de saúde e de conservação que as pessoas enfrentam. Agora eu vou apresentar o próximo palestrante, que está suportando a integração do nosso projeto nessa parceria.
Muito obrigado, Kat. Eu vou falar como esse projeto se encaixa na nossa iniciativa de aprendizamento sobre saúde reprodutiva e conservação. Essa iniciativa de aprendizado começou no começo do ano passado e ela foi até 2021. E agora nós estamos chegando aos nossos resultados finais. Próximo slide, Kat, por favor. Nossa equipe é composta por mais de 29 especialistas do setor de saúde reprodutiva e conservação, e juntas nós conseguimos melhorar o CMP dessas abordagens integradas de conservação de biodiversidades. Nós identificamos desafios que previnem esses tipos de abordagens e recomendações de saúde e conservação das comunidades para lidar com esses desafios. E nós também conseguimos compartilhar esse aprendizado e nos fóruns globais. Próximo slide, por favor. Então, eu quero apresentar uma declaração clara. Nós desenvolvemos uma série de teorias genéricas de definição para ajudar a entender as ações de saúde reprodutiva e conservação. Estamos usando casos de estudo do mundo real para testar a nossa pressuposto dos nossos modelos, e também nós pudemos compartilhar esse resultado através de relatório, publicação e um plano de alcance. E também estamos consolidando alguns dos recursos que já existem em uma biblioteca disponível a todos. Próximo slide, por favor. Mais uma vez, não se preocupe com os detalhes desse slide. Isso mostra um pouco dos pressupostos, como a saúde reprodutiva integrada e conservação. Essa abordagem geralmente gera benefícios simultâneos tanto para o bem-estar humano e as comunidades, e também menciono aqui, incluo estudos de casos que mostram as principais diferenças que pode ter em algum contexto específico de projeto, e também as principais mensagens de sucesso. Próximo slide, por favor. Com um conhecimento profundo desse projeto está sendo implementado, nós estamos refinando esses modelos genéricos, estamos identificando ações e aspectos principais, e estamos aprendendo como essas equipes podem lidar e suportar, dar apoio a essas atividades. Próximo slide, por favor. Todos os nossos modelos, então nossos modelos genéricos, tanto quanto os casos de estudo específicos, estarão disponíveis para você na biblioteca, e nós sabemos que é uma biblioteca aberta e a todos vocês, e também com estratégias de comunicação. Como uma vez que estamos tendo essas ações globais de conservação, nós estamos trabalhando em atividades focadas em determinados específicos, estamos aprendendo a focar e lidar com essas questões de forma simultânea, e nós teremos realmente o impacto que precisamos. Próximo slide, por favor. Nós gostaríamos de encorajar vocês, participem nessa atividade. Caso você tenha alguma experiência com iniciativas de PHE, você pode revisar e fornecer alguns comentários nos recursos e no modelo que nós já tivemos criado. E, em segundo lugar, nós pedimos que vocês promovam compartilhando os nossos recursos nas suas redes e participando nas nossas atividades. Slide final, por favor. Então, isso é tudo que eu tenho a dizer para vocês. E se você gostaria de saber um pouco mais, por favor, entre em contato conosco. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao David Johnson, que é o presidente dessa iniciativa. Ele vai
vai falar sobre políticas e as outras questões do programa e como você pode dar apoio ao nosso projeto. Muito obrigada. Então, olá de Glasgow. Eu acredito que nós estamos mostrando as informações críticas mais importantes e da nossa construção dessa resiliência. Essa crescente informação de saúde reprodutiva, mas mais amplamente, faz quase uma década que o nosso programa de meio ambiente começou a falar dessas conexões no ambiente global e relativa à educação e planejamento familiar. Então, mais recentemente, em 2021, e a abordagem da natureza tem sido enfatizada. Foi em 2014 que houve a mudança do clima, e nós estamos tentando construir em Glasgow e ter recursos de financiamento para a adaptação do clima, e imagino que muitos de vocês tenham focado nesse financiamento de $1 bilhão e nos ajude a ver a resposta dos desafios que países desenvolvidos estão enfrentando. Nós só precisaríamos metade de 1% desse orçamento para que permita que todo mundo que tenha acesso a planejamento familiar possa realmente utilizá-lo. E é assim que nós podemos oferecer cuidados da saúde, incluindo mulheres na linha de frente. Mas, sobre a mudança de clima, na próximo slide, nós vamos falar da International Union of Conservation Users. Eu que acredito que a mudança mais significativa que aconteceu no último ano, por favor, volta um slide. The Margaret Pike Trust é o único membro que tem abordado essa saúde reprodutiva. E o motivo pelo qual nós colocamos isso no Congresso de Conservação ao redor do mundo, que está ressaltando a importância de conservação e planejamento familiar em associação. Então, os governos e NGOs também devem participar desse esforço. E todas as populações indígenas, 100% deles votaram para esse esforço. Então, todas essas pessoas estão dando apoio a esse projeto, e 6 semanas atrás, nós tivemos a primeira ação significativa que aconteceu quando lançamos a Força-Tarefa de Planejamento Familiar, e alguns membros desse planejamento familiar estão olhando para os próximos passos, que seria desenvolver materiais de educação e aprendizagem e construir esse conhecimento sobre saúde reprodutiva e como isso deixaria de ser uma barreira ao planejamento familiar. E, de forma mais ampla, a Força-Tarefa, ele terá 2 períodos que vai introduzir esse planejamento familiar no setor de conservação. Próximo slide, por favor. E outra ação que essa equipe está focada também reflete parte do trabalho que nós faremos até 2026. Então, sobre os planos de adaptação nacional, e nós temos ainda que escolher qual será a abordagem mais adequada. Os silos entre os setores. Estou surpresa que o ministro das Finanças e do Meio Ambiente estão envolvidos nesses processos de planejamento nacional. Mas, não menos importante, o Ministério da Educação e da Saúde
e eles não têm, antes não sabiam a importância de as políticas conservacionistas e o planejamento familiar. E seria interessante ver se há pessoas nessa área que vão perceber essa correlação é importante e fornecer uma avenida para esses setores. Então, para concluir, no último slide, há coisas principais que nós temos que fazer. Nós precisamos passar de uma abordagem setorial e aprender um pouco mais sobre o setor de cada um de nós. E de várias formas, eu acho que isso é o que nos mostra aqui, é que nossas organizações têm que entender sobre o planejamento familiar e processos de planejamento, financiamento e outros processos de outras instituições. E também nós precisamos fazer alterações no financiamento e fazer financiamentos que possam ser adaptáveis para suportar esses projetos integrados, e não é comum que as pessoas compreendam a natureza desses projetos, e também nos ajudar a dar apoio à ampla gama de questões que isso abrange. Então, em nome de todos os palestrantes, obrigada por ouvir, e nós gostaríamos de receber suas perguntas. Agora eu já estou vendo que tem muitas perguntas no chat. Então, eu vou passar a palavra para os meus colegas palestrantes e vamos abordar as questões. Então, a mesma pergunta que eu vou dirigir ao Adalbert e ao Gilbert, como conservacionistas e praticantes de saúde, nós reconhecemos que provavelmente não é comum que esses setores trabalhem juntos. Eu gostaria de estar interessado em ver o que essas duas pessoas trabalhando com hospitais e conservacionismo, o que eles vão achar. Então, o Gilbert também pode nos dar uma perspectiva parecida do ponto de vista do hospital, o que tem sido trabalhar como uma organização conservacionista. Muito obrigada, Richard. Tem sido empolgante no hospital. Uma das principais questões que nós enfrentamos no setor de conservação é trazer as mulheres para a discussão. E na área da saúde, eu acho que a saúde é a questão das mulheres. Então, trabalhar com o hospital está nos dando a oportunidade para colocar os homens e as mulheres onde nós queremos que eles estejam. Quando nós queremos trabalhar com as mulheres, nós a encontramos no hospital e nós temos quantas mulheres nós gostaríamos de trabalhar. Outra coisa emocionante é como este projeto está ajudando a fazer conexões entre a saúde e a saúde do meio ambiente. Um dos desafios que nós estamos enfrentando em Utinga é a erosão do solo e nas áreas pantanosas. E onde nas áreas pantanosas em que as comunidades pegam a água. E eles também têm problemas de saúde. Quando nós estamos nas nossas reuniões de conservação e falamos sobre plantar o capim-napier para evitar a erosão e como isso vai ajudar as comunidades a ter água limpa, e aí depois os profissionais de saúde vêm e falam sobre a água, sobre doenças. Então, as pessoas podem ver a conexão entre a saúde e a conservação, e como algumas atitudes contaminam a água e como eles podem usar essa água. Então, as comunidades têm tendo mais acesso à informação e eles apreciam como isso ajuda na subsistência e na conservação. Isso tem sido empolgante para nós. Muito obrigada. Talvez o Gilbert pode responder sobre a perspectiva dele.
Gilbert? Gilbert? You're on mute, Gilbert. Yeah, Você- thank you. My internet had gone off, but I'm glad Muito to be obrigada. And the question of how it has been working with the conservation. A it's- questão de estar trabalhando com a conservação é como nós mencionamos as conexões entre o tamanho das famílias, o que isso tem a ver com a área onde eles sobrevivem, e eles estão começando a entender um pouco mais, entendendo os conceitos de conservação, e aí esses conceitos não vêm facilmente. E as comunidades também, as profissionais de saúde, falam também agora de questões de conservação. E essa conexão faz com que eles entendam a interconexão dos assuntos. E isso tem sido empolgante. Então, vendo o grão coroado e as áreas pantanosas, eu vejo que a conexão é algo muito empolgante. Trabalhar esse contexto. Ótimo. Eu acho que nós perdemos Hilbert, eu não sei se as outras pessoas deixaram de ouvir. Temos outra pergunta no chat, que provavelmente será para a Cat, e é sobre a expectativa das comunidades na área sobre outras questões de saúde, como malária e etc. Muito obrigada pela pergunta. É por isso que a pesquisa que o Richard estava falando foi muito útil. Essas questões de saúde, como eles mencionaram, no hospital não estão somente produzindo planejamento familiar, mas também serviços de saúde. Esse centro de saúde, serviços para crianças e questões de saúde em geral. Você mencionou a malária, é claro que é uma questão muito importante naquela região, nas áreas pantanosas, e com a desnutrição, isso é uma das coisas que nós conseguimos ajustar a abordagem de nosso projeto sobre a desnutrição e como uma nutrição saudável é e como eles podem crescer, cultivar produtos para lutar contra isso. Outras questões de saúde que nós também discutimos com a Escola de London, coisas que nós não tínhamos ouvido antes. Uma preocupação sobre snails que causam algumas lesões ou doenças. É uma pesquisa muito importante que encontraram várias questões de saúde que nós podemos abordar. Muito obrigada, Kat. A Harriet também perguntou sobre as estruturas governamentais para que podem suportar projetos no longo prazo, em termos de financiamento. Então, é uma das coisas que eu tenho como prioridade em Glasgow. Mas talvez, para os governos locais, que a Sarah talvez consiga responder. Sim, isso é algo sobre o que nós pensamos quando começamos a trabalhar com a comunidade. Tentamos identificar e empoderar as pessoas através de treinamentos. E nosso objetivo é em ver o que aconteceria quando essa ajuda não estiver lá. Agora, as questões estão melhorando, e isso eu acho que é uma coisa que o nosso projeto tem conseguido abordar. Yeah, thank you. To add to that is our entry point. Além disso, nosso ponto de entrada é que as comunidades e o governo local estão engajados desde o início e têm sido dado muito apoio. E o Conselho Local 1
está ajudando em outros comitês de gerenciamento e governo a chegar num uso sustentável das áreas pantanosas. Então, o apoio está lá e isso tem sido muito bom. E eles estão implementando, o governo local está implementando uma estrutura que também estamos trabalhando com o Departamento de Recursos Naturais para integrar o nosso trabalho de planejamento e governo local com o Departamento de Recursos Naturais. Então, essa parceria está lá e nós queremos ir além. Também há uma pergunta sobre Márcia, sobre o USAID, que está fundando programas de saúde. Um dos doadores mais significantes das fundações norte-americanas, que tem financiado projetos no passado. Então, a pergunta é se há alguma agência internacional que está movendo nessa direção. Acho que a única resposta que eu tenho, nós precisamos de doadores mais significativos como os Estados Unidos em termos de escala, e isso não necessariamente está acontecendo. Há um número crescente de fundações familiares que está interessada, e isso tem aparecido em discussões com os doadores. Eu acho que esse movimento dessas fundações grandes, mas que não são da magnitude das americanas, mas nós estamos também buscando lugares em Rutiga, em iniciativas de meio ambiente, e eles nunca financiaram algo como isso antes. Isso começou em 1992, pelo governo do Reino Unido, através de um mecanismo de financiamento, e eles fundaram milhões e milhões de projetos nas últimas décadas, e essa é a primeira vez que eles deram apoio a um projeto que cobre os custos de saúde reprodutiva. E a expectativa é que um doador, isso é provavelmente o que o nosso projeto abriu para um financiamento de outros doadores, e isso tem alcançado muita publicidade e começou, para ser honesto, não é algo que nós podemos, sim, nós temos esse suporte. Os doadores significativos ainda não estão fazendo suas doações. Outra pergunta foi falada sobre sistemas a serem mudados para empoderar as mulheres e saúde familiar. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu gostaria de oferecer espaço para outras pessoas na equipe. Eu estava aqui pensando quem poderia responder isso. Sarah, você acha que você poderia responder essa pergunta? Sim. De certa forma, nós estamos tentando empoderar essas mulheres. Nós estamos encorajando elas a serem produtivas e estabelecer grupos em que nós nos encontramos e damos educação e damos empoderamento a elas. Elas também formam outros grupos e suas vozes são ouvidas. Então, há várias formas que tentamos abordar essas mulheres e nos certificar que não seja somente sobre a sua família, ela sobre a comunidade que nós devemos pensar. E não é ideal ainda, mas eu acho que nós estamos abordando as questões principais. Muito obrigado, Sarah, por essa contribuição. Por meio da nossa pesquisa, nós conseguimos descobrir informações nessas comunidades e grupos de mulheres. 7 groups
They help communities que to- ajudam as comunidades in agriculture and na also agricultura in household income. e também So, nas questões residenciais. Então, isso é algo na comunidade que precisa ser reforçado. E também elas estão lutando com esses... E pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E ter a sua renda familiar aumentada, então, mas também de forma geral o volume. Isso é uma coisa, uma questão que está sendo abordada no trabalho. Eu acho que nós não temos muito mais tempo para perguntas. Alguém levantou a mão, mas também é uma pergunta. Eu imagino que seja a mesma que nós já abordamos nos grupos de equity e conversa fora dos silos e começar com os... Nós estamos tentando fazer diferentes abordagens com diferentes organizações e desenvolvendo um projeto que certamente você tem que ter muito esclarecimento e que as mensagens-chave estejam percebidas por todos e a visão das organizações. As oportunidades de financiamento são relativas, mas nós temos muitas organizações de conservação querendo participar disso e fazer mais para empoderar suas comunidades, e nós estamos focando em salientar o que a comunidade quer. E também isso é respondendo aos serviços de saúde como parte disso. Para algumas pessoas, isso pode ser uma oportunidade de financiamento ou pode ser responder ao que a comunidade está falando. Nós também sentimos que isso tem sido uma abordagem de conservação das pessoas. Espero que isso tenha respondido àquela pergunta. E tem uma pergunta que eu devia ter mandado para o Adalbert. Talvez você possa falar um pouco sobre as populações e alterações de populações do GROW. As mudanças agora as mudanças populacionais estão sendo atribuídas ao nosso projeto, mas nós temos visto pessoas respondendo de forma positiva às mensagens que nós estamos passando, e para isso nós fornecemos educações sobre as áreas pantanosas, e sobre deixar áreas para a reprodução do GROW coroado, e também temos tido resposta da comunidade sobre o plantio de grama para prevenir a erosão, e no futuro breve, isso vai reduzir a segmentação das áreas pantanosas e oferecer uma área saudável para a reprodução do GROW coroado. Nós também vimos uma mudança agora no mundo de aves que estão se reproduzindo, e isso é porque as comunidades estão começando a permitir ou oferecer áreas pantanosas e permitir que eles façam seus ninhos. Nós agora temos mais ou menos 20 pares que estão fazendo ninhos, e isso é o que a comunidade tem aceitado, essas mudanças, essa abordagem das áreas pantanosas. E no passar dos anos, nós temos aumentado isso. Eu acho que isso é o mesmo com saúde reprodutiva. Ao longo do tempo, você vai melhorando o meio ambiente e a saúde. Agora já são 20 minutos passado do horário, eu vou devolver a palavra para a Cristina, mas se você ainda tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat que eu vou ver se nós respondemos mais para frente.
E a Cristina vai fechar a nossa palestra agora. Muito obrigada pelos palestrantes que falaram conosco agora. Eu vou devolver a palavra à Cristina. Muito obrigada, David. E muito obrigada a todos os nossos palestrantes, Ruby, Sarah, and Gilbert, Claire e todos eles. Foi maravilhoso aprender com todos vocês e pela generosidade que vocês nos deram. Estávamos pensando, se todos vocês concordarem, nós podemos ligar as nossas câmeras e fazer uma foto do grupo, como se nós estivéssemos todos pessoalmente. Geralmente nós fazemos isso ao final da nossa plenária, então a Anita e a Claire vão me ajudar. Temos 3 páginas, então temos que ter um pouquinho de paciência, coloque seu melhor sorriso no rosto e vamos fazer isso. E depois vamos fazer as considerações finais. 1, 2, 3. Ok, próxima página. 1, 2, 3. We need some more cameras, Cristina. Nós precisamos de mais câmeras, Cristina. Algumas são os intérpretes, então eles não vão ligar suas câmeras. Nossas câmeras estão ligadas. Ok? 1, 2, 3. Muito obrigada. Então, eu vou compartilhar novamente a minha tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Yes, we can. Yes, we can. All right, so we are reaching the end of our session. Então, nós estamos chegando ao final da nossa sessão hoje. E a Jacqueline vai compartilhar algumas boas notícias sobre a nossa Conservation Measures Partnership. Oi a todos. Eu só gostaria de falar para vocês, quem estivesse na sessão de abertura, no último mês, nós tivemos um concurso de vídeos, é incrível que tenha acontecido, na parceria de 2021, que divulgou uma série de vídeos de testemunhos, e nós tivemos várias organizações a participaram e deram entrevistas para criar essa série impressionante. Eu vou colocar o link no chat, mas primeiro eu gostaria de falar de todas as organizações que ajudaram com os testemunhos e ver a representação de todos aqui no slide. Vou colocar o link aqui no chat. Se você não assistiu os vídeos, por favor, veja, porque eles são fantásticos. Então, por favor, assista-os. Nós gostaríamos de certificar e de compartilhar esses vídeos com o maior número de pessoas possível, e nós tivemos um concurso de qual vídeo teve mais visualizações nesse período. Nós tivemos mais de 1.500 visualizações na série, então isso foi muito bom. E nós continuamos vendo o aumento dessas visualizações nas últimas semanas. Nós temos alguns prêmios muito bons que as nossas 2 organizações podem escolher. Isso pode ser algum treinamento ou alguma ajuda de viagem. Eu vou falar disso em breve. Mas o prêmio para maior número de visualizações vai para a International Crane Foundation, que mostrou the World Wildlife Fund and the Nature Conservation Organization. Muito obrigada por sua participação, por visualizar esses vídeos e por falar nos vídeos as organizações. A WWF e a TMC foram partes muito colaborativas desse prêmio, e muito obrigada pela sua contribuição. E o seu prêmio, poder passar para o próximo slide, Cristina. Eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores,
que permitiram essas oportunidades dessas organizações terem esses prêmios e quem fez as doações para a Conservation Measures Partnership, e tanto em termos de treinamento como de viagem para o próximo rally e a reunião que nós faremos no futuro. Muito obrigado a todos que ajudaram a organizar esse evento, e você tem mais vídeos, e caso você queira ser uma parte disso e mostrar o testemunho da sua organização, por favor, procure a Caroline ou algum de nós, e parabéns aos vencedores. Muito obrigada, Cristina. Então, antes de nós irmos embora, eu perdi o som. Acho que a Cristina está no mudo. Acredito que está congelado. Cristina, você consegue nos ouvir? Our fearless leader. Is there anybody else from the rally planning team who could step in? Mais alguém da equipe de planejamento do rally pode continuar? O John talvez possa encerrar aqui, ou mais outra pessoa? Eu não sei o que a Cristina ia dizer. Mais alguém estava aqui no projeto dessa sessão? Eu tenho a apresentação da Cristina. Ela disse que eu não ia precisar, mas ela me mandou de qualquer forma, então deixa eu dar uma olhada. É feliz que nós temos um plano B. You're a lifesaver, Claire. Espera só um pouquinho. Você nos salvou, Claire. Se eu puder encontrar, espera só um pouquinho. Okay, so we were there. Yeah. Então, nós estamos aqui. That's pretty straightforward. Let's see if we can. It would be great. Isso é muito fácil de falar. Seria bom se alguém tivesse o link. Ok, eu tenho o link, eu vou colocar aqui no chat. Mas porque nós queremos que todo mundo faça a avaliação. Se, por favor, todos pudessem nos ajudar para preencher essas avaliações, nós agradecemos muito. E nós também temos o quadro da comunidade. Olá, eu estou de volta. Oi, Cristina, seja bem-vinda. Muito obrigada por compartilhar a informação. Oh, desculpa, não está carregando bem no meu computador, mas eu vou mostrar aqui. Cristina, nós já colocamos o link de avaliação. Muito obrigada. E nós também temos um quadro da comunidade que é divertido. É um lugar onde nós podemos conhecer uns aos outros, ver onde nós estamos no mapa. Temos uma linha do tempo em que você pode seguir o que está acontecendo no programa. Nós temos um quadro de gratidão. Você pode falar de pessoas que ajudaram você, talvez um livro que um praticante de conservação colocou que te ajudou. Então, tem o quadro da comunidade. Próximo slide, por favor. Você pode tentar no modo de apresentação e ver se funciona? Funciona metade. Eu gostaria de agradecer a equipe de planejamento do Rally 2021. É uma equipe de colegas maravilhosa que nos ajudou a organizar esse evento para a nossa comunidade. Próximo, por favor. E também aos palestrantes da nossa plenária, muito obrigada por sua generosidade. Os líderes de sessão, que são de todas as partes do mundo, que estão compartilhando experiências e colocando nessas sessões
É claro também os nossos doadores que nos ajudam a manter a luz acesa na CCNet. Próximo. E os participantes, porque isso é um esforço de comunidade. É como fazer um jantar maravilhoso e as pessoas comparecerem. Então, fazer com que isso seja maravilhoso, que esse rally tenha sido ótimo. Então, muito obrigada a todos. E com isso, nós fechamos a nossa plenária, mas ainda tem algumas sessões que estão acontecendo. Então, por favor, cheque no website do rally e faça o seu check-in, registre, e espero que ver muitos de vocês em 2022, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente. Muito obrigada.